Gloria a Dios. Muy buenas noches a todos mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. Desde aquí, la paz de Cristo Jesús es el deseo de mi corazón para cada uno de ustedes. Saludos del pastor Eurico Teles. Quiero ya aquí saludar a mi estimado amigo, pastor Glaudson. Está en Brasil. Dios te bendiga mucho. Como les extrañamos por acá y esperamos que pronto ya esté aquí con su familia, sirviendo al Señor aquí en Perú, Táquina, Perú. Que Dios los bendiga muchísimo ahí, mientras disfrute de un tiempo de descanso, de renovar las fuerzas, que ustedes puedan volver recargados de la bendición de Dios, en lo espiritual, en lo físico también, en el nombre de Jesús. Dios la bendiga, mi hermana Juana. Estamos en esta noche, una noche de oración, y queremos invitarle a que podamos en ese momento buscar y clamar la presencia de Dios. Amén. Dios le bendiga a mi hermana Marta, mi hermana Patricia, también que está ahí al otro lado, mi hermana Vilma, como también los demás de la familia, mi hermana Gema. Que Dios le bendiga a misionera María Lini. Dios le bendiga muchísimo la vida de cada uno de ustedes. Mi hermanita de corazón, mi hermanita Fía, le llamamos de Fía, ¿no? Mi hermana María de Lourdes, mi hermanita, Dios le bendiga mucho, ya, usted, su familia, su casa, que el Señor pueda derramar de su bendición sobre la vida de cada uno de ustedes en esta noche, que es una noche de oración, es una noche de clamor. Y yo quiero invitarle que podamos, antes de entrar en un periodo y un momento de oración, porque la oración es algo muy importante en la vida del pueblo de Dios, en la vida de todo ser humano, diría yo, que es importante la oración, porque orar, no hay ningún misterio en orar. Orar es hablar con Dios. Y de algo necesitamos, si de algo necesitamos urgente, es hablar con Dios. Hay muchas distracciones. Ya percibió que hay tantas cosas que nos distraen, que nos roba ese momento sagrado de elevar los pensamientos a la presencia de Dios. ¿Ya te diste cuenta de eso? Que quando há um momento de conflito, de dificuldade, em que deveríamos elevar nossos pensamentos ao trono da graça do Senhor, o inimigo de nossas almas logra a vezes distrair-nos, seja por um problema, seja por uma dificuldade ou hasta por uma mesma necessidade. Distraemos com muita facilidade. E o que o inimigo quer ser é justamente isso. Sabe? Não podemos ignorar seus ataques, porque ele trata de fazer sempre isso, de distrair-nos, para que com a distração nós não vamos lograr resposta em lo que queremos. Por el contrário, distraídos, vamos dar atenção, sabe? Não a nossos princípios tampouco. Porque quando estamos distraídos, o inimigo logra, sabe, fazer com que actuemos em base não aos princípios, sino que em base a nossas emoções, a nossos sentimentos. E acabamos sendo levados a actuar não por los princípios, sino que por lo que estamos sentindo, de lo que hemos visto, oído, e aí processamos mal a informação e acabamos perdendo a batalha, não? Acabamos deixando de construir algo, acabamos destruindo algo. Então, devemos sabe que o povo de Deus é um povo sábio. O povo de Deus é um povo sábio, porque se não fosse sábio, não seríamos cristianos, verdade? Hemos tomado buenas decisiones en ese aspecto, ¿no? Entonces el pueblo de Dios es un pueblo sabio. Ahora, a veces, sabe, nosotros nos autoengañamos cuando atendemos a la urgencia de nuestros sentimientos.
Cuando atendemos la urgencia de nuestras emociones, que a veces están bajas o a veces están muy altas, ese altibajo que nos deja a veces descontrolados, que nos deja a veces desequilibrados. Entonces, deja decirle algo. Es importante que, más do que el conocimiento que tú y yo ya conocemos de la palabra de Dios, es necesario simplemente vivir lo que está escrito. Entonces, yo quiero invitarle que antes de entrar en el momento de oración que vamos a tener, porque es importante entender algo relacionado a la oración. Amén. Yo quiero invitarle a leer conmigo el Evangelio de Marcos. Allá en el capítulo 9, hay un verso que repetimos siempre, ¿verdad? Es un verso conocido. San Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, el verso 23. Mira conmigo lo que dice ahí. Dice, Jesús le dijo. ¿A quién le dijo Jesús? Bueno, Jesús le dijo al padre de un muchacho, ¿no? Que estaba poseído, ¿no? por un espíritu maligno. Jesús le dice a ese padre, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Al que cree, todo le es posible. Jesús menciona aquí algunos aspectos importantes para nosotros entender sobre la oración. Es necesario creer. El primero creer que debemos aprender aquí tiene a ver con lo que Jesús dice, no solo aquí en ese contexto, con todo lo que nos ha enseñado en los evangelios. Necesitamos creer para tener una vida transformada. Necesitamos creer para poder cambiar nuestro interior. Necesitamos tomar la palabra creyendo en ella, vivenciándola, vamos a experimentar cambios en nuestras vidas. A la medida que vamos acercándonos más y más a todo lo que nos da el Señor en su palabra, va sucediendo un cambio en nuestro interior, en nuestra manera de ver la vida también. El creer es crucial para que logremos de esta manera recibir junto con nuestra fe la bendición del Señor. Jesús dice a ese padre, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible al que cree. ¿Por qué? Porque el que cree tiene una vida transformada. El que cree en la palabra de Dios se alimenta de ella. Sabe que hay muchas personas que piensan que creen, pero en verdad a veces no creen, ¿no? Hay muchas personas que piensan que la fe es ese momento donde rápidamente corre a hacer una oración, pero después vive igual con lo que estaba viviendo, o sea, en sus antiguos malos hábitos, en su vieja manera de pensar sobre la vida, en sus viejos hábitos, malos hábitos, como ya mencioné. El que cree tiene una vida transformada. El que cree batalla para cada día alimentar más y más. Y él no vive llevado por la circunstancia. Hay una canción que siempre cantamos en la iglesia. La circunstancia no me mueve a mí. Eso es importante. Ahí vamos a ver el reflejo de la palabra de Dios que está dentro de nosotros. Si la circunstancia logra hacer con que usted camine inseguro, si la circunstancia está haciendo como que camines, con que tú camines de manera insegura, si la circunstancia te mueve y te echa de un lado y te echa del otro lado y te empuja por acá y te jala para allá, hay algo que no está bien. Es importante entender eso, porque cuando nosotros creemos en el Señor, el primer efecto de creer en el Señor es que vamos a tener paz en nuestro interior. A veces pensamos que la oración es mágica. No es mágica. La oración no es algo que cuando lo hacemos y abrimos los ojos ya todo ya está. Dios se encarga de todo, absolutamente todo.
Não é assim. Abraão foi chamado foi chamado amigo de Deus. ¿Por quê? Porque obedeceu. A fé, o segundo efeito da fé, primeiro é a paz, o segundo efeito da fé é que ela nos levará à obediência. A fé nos leva à obediência. Mira como é importante isso. Porque muitas pessoas, se você sai e pergunta na calle se as pessoas têm fé em Deus, todos vão dizer, eu tenho fé em Deus. Pero essa fé é momentânea, não é uma fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é aquela que redunda em obediência a sua palavra. É aquela fé que te hace caminhar seguro. É aquela fé que te hace seguir perseverando em lo que agrada a Deus. Não é aquela fé que de repente você faz uma oração de fé, pero depois vive todo o contrário. Hebreus capítulo 11, verso 6, que é outro verso que nós repetimos e já conhecemos e lo temos subrayado na Bíblia. Que diz Hebreus 11, 6? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se acercam a Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardonador de los que le buscam, de que Ele é recompensador de aqueles que lhe buscam. Então, observa que isso é fé. Quando Jesus disse a esse homem, se puedes creer, al que crê, todo lhe é possível. Claro que sim, todo lhe é possível. Vamos lograr com o Senhor, sabe, a passar por situações, circunstâncias, problemas, enfermidades, e vamos passar com o Senhor crendo. Eu todo lo puedo em Cristo Jesus. Esse todo lo puedo que menciona o Senhor, não é que todo lo voy a tener. Acá não diz isso, que todo lo voy a tener. Acá diz que todo lo puede. Al que cree, todo le es posible. O Senhor nos hace capazes. O Senhor nos hace, Ele nos capacita. Podemos em seu nome passar por el vale de sombra de muerte. Podemos com o Senhor salir al outro lado. Podemos com o Senhor, sabe, de repente cair enfermos, pero ser levantados por la fé que temos depositada em Ele. Não está escrito aqui que todo lo puede em Cristo. Bueno, eu vou dizer tal coisa sucede en el nombre de Jesús. E de repente pode que sofra uma frustração. ¿Por quê? Porque esse todo lo puede tem a ver que tu e eu podemos todo lo que se levanta em contra de nosso Senhor, todo lo que se levanta e trata de jalar-nos hacia atrás, todo lo podemos em Cristo, podemos vencer toda essa situação. Amém? É claro que aqui esse todo lo puedo também está relacionado com a sanidade, com a bendição, em que vamos lograr ter capacidade e poder de poder echar fora um espírito maligno. Todo lo podemos no Senhor, todo lo que está dentro de la voluntad de Deus para nós. Podemos. Tenha fé. Essa leve e momentânea tribulação que estamos vivendo já por mais de um ano, verdade? Ha puesto en jaque, ¿no? Ha puesto en jaque la situación, la suerte de toda la humanidad. Entonces, deja decirle que es muy importante que nosotros nos aferremos siempre a lo que el Señor dijo. Ese padre de ese muchacho menciona aquí que su hijo estaba poseído por un espíritu maligno que lo sacudía y echaba a su hijo al fuego y le hacía revolcarse y echaba espumarajos. Y eso ya venía sucediendo desde niño, o sea, hacía un tiempo. Y ese padre, observa que ese padre,
ele estava hasta um pouco incrédulo. Ele disse a Jesus: Senhor, ajuda-me, porque sou um pouco incrédulo. Ele disse nessas palavras no verso 24. Ele dijo: eu creio que todo lo puede. Acá ele disse, Jesus lhe disse: si puedes creer, al que cree todo le es posible. El Padre le responde: eu creio, ajuda-me em minha incredulidade. ¿Sabe o que é ser incrédulo? A incredulidade não é quando não conheces, sino que é quando conheces o que está escrito, as promessas, sabe que Deus é poderoso para hacerlo, pero tienes dudas. Se estás inseguro, isso é incredulidade. Quando sabe que Deus pode fazer, pero não descansa tu coração. Incredulidade é isso, é quando você ora, pero seu coração não tem paz. É quando você ora, pero sigue inquieto, afanado, sigue angustiado por dentro. Isso é incredulidade. E é o que tinha esse padre. Ele estava preocupado por seu filho. E Jesus lhe disse: al que crê todo é possível. Esse padre tinha quizá dúvida em seu interior de lo que Jesus podia ser. É tão bonito que o que disse os versos seguintes, porque estava aumentando a gente que venia para ver o que estava sucedendo allí. E o que sucedeu que foi algo tremendo, porque Jesus tomando-lhe de la mano, não, a esse muchacho, não, que alguns diziam: agora está muerto, já caiu aí duro no piso, não? Jesus lhe toma de la mano. E acá diz no verso 27 que Jesus, tomando de la mano, le enderezou e se levantou. Quando ele entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram aparte: ¿por que nós não podemos echarle fora? E Jesus les disse: este género não sale, sino com oração e ayuno. Oração e ayuno. O ayuno não é para obter favores de Deus. O ayuno é para quebrantar nossa natureza, sabe, essa natureza que chamamos carne, não? Essa natureza pecaminosa que a vezes impide que creiamos no poder de Deus. O ayuno é para disciplinar-nos, é para quebrantar nossa natureza de pecado. E a oração nos conecta com Deus e nos hace, como disse Jesus acá, observa que ele menciona armas espirituais. Escúchame bem. Jesus menciona aqui o uso de armas espirituais que tu e eu temos à mão. Então, o que o Senhor quer é que tu e eu hagamos uso dessas armas. A oração acompanhada de fé. Agora, ojo, porque a palavra de Deus diz que a fé viene por oír e oír a palavra de Deus. Então, não te equivoque pensando que a oração viene, que a fé viene solo por escuchar um mensagem, a fé viene por ler um livro de autoajuda. Não, a fé viene por oír e oír a palavra de Deus. Se não te exercitas em ler a palavra de Deus, sabe que tu fé vai crescer muito lentamente. E no dia da aflição, tu fé não vai ser uma fé consistente, firme. Tu fé não te vai trazer a paz que necessita. Então, deixa decirle, essa situação que estamos vivendo agora, mostra de que estamos hechos. Sirve uma das lições que devemos aprender em meio de todas as dificuldades, os problemas que aparecem, não? Que sempre aparecem. Serve para mostrar como estamos.
Então, Deus usa essas situações para revelar a nós como estamos em fé. E uma das coisas que esse padre de família se deu conta era que ele não tinha uma fé como ele pensava que tinha. Ele disse: creio. Bueno, ajuda-me, porque sou incrédulo, ele disse. Primeiro ele disse creio, como qualquer outro disse. Você crê em Senhor? Eu creio no Senhor, que tem muito poder. Mas em seguida, Senhor, creio que necessito de ajuda porque tenho um pouco de incredulidade. É a resposta da maioria das pessoas que, quizá, não estão caminhando a diário de la mano com o Senhor, de la mano com a palavra e com a promessa de Deus. O único que tu e eu temos de consistente na vida, de real, de palpável, é isso daqui. A santa e poderosa palavra de Deus. Aqui podemos depositar nossa fé, aqui podemos depositar nossa esperança e nunca será frustrada, nunca seremos decepcionados. Téngalo por certo. Há muitos testemunhos aqui de homens e mulheres que decidiram depositar no Senhor sua fé e viveram para contar. Aqui está um mais de um padre de família preocupado por seu filho. Tinha ele dificuldades e isso traz todo um transtorno, verdade, para a família. Pero observa que essa triste história termina com um final feliz. Assim também o Senhor tem um final feliz para a tua vida. O Senhor tem um resultado um resultado propício para a tua vida nesta noite. Créalo com todo o teu coração, porque aqui está o caso, um típico caso que o homem não pode fazer nada, verdade? Dígame, ¿qué pode fazer a ciência em um caso como este? Dígame, ¿qué pode fazer a medicina por um caso como este? É uma situação espiritual. Observa que aqui há uma situação de impossibilidade ante o ser humano, mas uma situação propícia para o trabalhar de Deus. Porque Deus é especialista nas impossibilidades que tu e eu temos. Créalo com todo o teu coração e venga junto comigo nesta noite. Vamos ter um tempo de oração. E eu lhe invito que aí em sua casa você me acompanhe nesse momento de oração, porque necessitamos. Você vai perceber que este jovem foi bendecido por a oração de outros. Quem orou por ele? Jesus orou por ele. Os discípulos oraram por ele. Então, vamos orar e vamos bendecir aqueles que necessitam ser bendecidos. E vamos poner essa circunstância difícil em la mano de aquele que todo lo puede. Vamos orar por os que estão sem trabalho. Vamos orar por os que têm deudas acumulando-se, verdade? Vamos orar por os que necessitam de paz, por os que necessitam de segurança em seu coração, allá onde se encontram agora, dentro de um hospital ou em suas casas, quizá com câncer, quizás com uma depressão, quizá esperando que a circunstância cambie. Eu quero evitar nesta noite que podamos somar nossa fé e pedir ao Senhor que nos ajude a aqueles que têm incredulidade em seu coração. Quero terminar esta reflexão para orarmos, recordando-lhe que temos um Deus soberano. E aqui podemos ver uma manifestação mais de nosso Senhor. Uma vez mais, o Senhor glorificou seu nome. Uma vez mais, aqui está uma história tremenda de um hecho real. E percebimos que terminou com glória, com bendição, com gozo, terminou em festa. Assim também o Senhor quer e tem preparado para ti e para mim, que nós, tendo essa segurança, tendo esta fé, porque al que crê, todo lhe é possível. Tenha fé e vamos juntos orar. E que o resultado da fé que tienes traiga para tu coração, em primeiro lugar, paz.
paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Traiga a tu vida seguridad de que Dios está obrando su perfecta voluntad. Traiga a tu corazón convicción de Romanos 8:28, de que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. É essa seguridade, que essa tua fé traga a tua vida também essa disposição de obediência a lo que está escrito na palavra de Deus. Amém? E por último, que a fé que há em tu vida traga a tu coração decisões. La decisión, esa disposición de corazón en hacer lo que dice el Señor. Quizá hasta aquí has intentado con tus fuerzas, quizá hasta aquí has buscado, qué sé yo, una respuesta tocando puertas por aquí, por allá, pero vas a darte cuenta que el Señor es tan bueno, tan misericordioso, que su palabra dice que el Señor no nos trata conforme a nuestros pecados. El Señor nos trata con amor y quiere que nos demos cuenta. Él quiere que nosotros, enfoquemos nuestra mirada en Él, el autor, el Padre de la fe, el consumador de nuestra fe, Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Eu quero invitar-lhe que você abra tu coração e diga nessa noite ao Senhor, se tens também algum pedido de oração, escreve-nos agora também. Amém? Para considerarmos nesse momento aqui e orarmos juntos. Pero quisiera que você lhe ponga nesta noite sua carga, essa carga que de repente está muito pesada sobre tus ombros. Vamos fazer o que disse Jesus. Vamos obedecer-lhe. Jesus dijo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, Jesus dijo, vengan a mim os que estão trabajados e cargados, e eu lhes darei descanso. Aprended de mim que sou manso e apacible de coração, e encontrarão que? Descanso, paz para sua alma. Assim que, vamos fazer o que disse Jesus. Amém? Em São Mateus, capítulo 11, não? É o que diz o Senhor. Assim que vamos fazer caso, como disse Jesus, São Mateus capítulo 11, verso 28. Amém? Para que encontremos paz. Jesus disse ao final, no verso 30, porque mi jugo é fácil e ligeira mi carga. Se estás cansado, essa é a oportunidade que tu e eu temos de poder descansar no poder absoluto de nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Separe um momento aí, cierra tus ojos para não distrair-se. Eu quero invitar-lhe que juntos clamemos ao Senhor. Amado Padre Celestial, em nome de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos ante tu trono de graça, de favor, tu trono de misericórdia. E queremos neste momento, Senhor, oh bendito Padre, glorificar tu nome, dar-te graças, engrandecer-te e adorar-te por lo que tu eres, Senhor, Criador do universo. Ah, Senhor, tu palavra diz que por el poder de tu palavra, tu criaste, Senhor, el cielo, la tierra, toda la creación. Señor, tú eres tremendo, tú eres todopoderoso. Señor, tú eres increíble, tú eres sin igual. Por eso te adoramos, por eso nos acercamos ante ti, porque, Señor, como dijo Pedro, ¿a dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendito Dios, soberano Senhor. Oh Padre, em nome de Jesus, queremos poner delante de Ti, Senhor, nossas vidas, nossa família, nossos filhos. Senhor, queremos poner delante de Ti, Senhor,
las familias de esta ciudad. Señor, queremos poner delante de ti, Señor, esta nación llamada Perú. Queremos poner delante de ti, oh Dios, e clamar por tu misericórdia sobre aqueles que estão agora, Senhor, sofrendo com muita angústia, porque quizás, Senhor, quedou sem trabalho, porque quizá perdeu a saúde, Senhor, porque quizá entrou em depressão. São tantos, Senhor, são miles de aqueles, ó Padre, que, aún havendo dicho que han creído em Ti, siguen incrédulos, siguen com falta de paz, siguen, ó Padre Santo, angustiados em sua alma. Oh, bendito Deus, porque passam os dias, passam as horas, e as coisas não acontecem como eles esperam. Ajuda-les a crer, Senhor, que Tu eres soberano e sabes o que haces, e tienes todo o domínio, e o governo, e a sabedoria, e a onisciência, e a omnipresença, e tienes todo o conhecimento, pois Tu eres soberano. Padre eterno, tráiga-lhes e infunde-lhes a paz Tua que sobrepassa o entendimento, e ajuda-lhes a crer em Tu palavra e descansar em Tus promessas. Aqueles, Senhor, que, oh Padre, hasta hoje, hasta agora, han tomado decisões equivocadas, Senhor, e decidiram mal, e decidiram ir em pos de suas forças, e se han decepcionado. Oh Deus soberano, aqueles que se han entregado ao desenfreno do pecado, aqueles que estão, oh Padre, vivendo na vida ajena a Tus princípios, aqueles que atenderam a suas próprias emoções em detrimento, Senhor, de seus princípios. Ajuda-lhes a volver atrás, ajuda-lhes a volver a empezar, Senhor, e a confiar que só Tu tens caminho de vida, que só Tu, Senhor, pode, Senhor, levantar al caído, que só Tu pode trazer sanidade a nossa terra, que só Tu, Senhor, e só em Ti está a vida, pois Tu eres o dueño de ella. Oh Padre bendito, aquela paz que sobrepassa o entendimento, trai-lo, Senhor, agora ao coração do afligido, do enfermo, do angustiado, do padre de família, da madre que perdeu seu trabalho, de aquele que está sendo endeudado, de aquele, Senhor, que está angustiado, pois, Senhor, não sabe que vai comer dia de manhã. Aquele jovem que, Senhor, está, ó Padre, agora decidindo entregar-se às drogas. Aquele jovem, Senhor, que por sua incredulidade ante os sucessos da vida está volvendo atrás. Está, Senhor, atendendo, ó Padre, não seus princípios, senão que, ó Padre, suas bajas paixões. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus de graça e de misericórdia, sustenta-lhe, Senhor. Ó Espírito Santo, fortaleça-lhe a cada um, Senhor, e ajuda-lhe a superar suas debilidades. Extiende tu mano sobre cada família, Senhor, de los de la fé, e de aqueles, ó Padre, que não têm a fé suficiente, pois são incrédulos, pois são ateus, pois são religiosos. Ó Padre bendito, tu mano de graça, de favor, de misericórdia, esteja sobre a vida de cada um de eles. Padre eterno, em nome de Jesus, te suplicamos por cada família em esta cidade, por los vecinos, por nossos parentes, Senhor, por nossos filhos, por nossas parejas, por nossa pareja, Senhor, por, Padre, por aquele que está angustiado, por el solteiro, por el casado, por los niños, Senhor, aqueles que estão entregando-se, ó Padre, ao desenfreno de los vícios, Senhor, de los juegos, Senhor, por los padres que já não sabem o que fazer. Deus de graça, alumbre-lhe, abre-lhe os olhos a eles, ó Deus soberano,
y danos la sabiduría que viene del alto. Oh Padre, en el nombre de Jesús, abre sobre todo los ojos de los incrédulos. Abre, Señor, la mente, Señor, de los incautos, de los que tienen la mente, Señor, oh Padre, cauterizada, Señor, y que no tienen efecto más en sus vidas. Tu palabra, Dios soberano, Espíritu Santo de Dios, eres tú que trae, Señor, un arrepentimiento sincero. Eres tú que trabaja en cada uno de nosotros para llevarnos al arrepentimiento, al convencimiento de tu verdad. Bendito Dios, te pedimos, Señor, por aquellos que aún no tienen su corazón quebrantado y entender, Señor, que tú estás, oh Padre Santo, en el dominio, en el control absoluto de todo lo que sucede. Y que tú has permitido eso, Señor, lo que estamos viviendo hoy como humanidad, para quebrantar el corazón, Señor, de los ateos, de los incrédulos, de los religiosos, de aquellos, oh Padre Santo, oh Dios Santo, que han desviado la fe en ti, de aquellos, oh Padre, que viven según sus ideologías. Oh Dios, Señor, que la humanidad se arrepienta, Dios soberano. Te pedimos por la salvación de sus vidas, de sus almas. Tú tienes en tus manos la vida de cada uno de nosotros. Tú eres el dueño de la vida. Y de aquellos que están en los hospitales, Señor, sus vidas no están en la mano de la enfermedad. No está en la mano de este virus o de cualquier otro mal. La vida nuestra está en tus manos. Tú das y tú quitas cuando quieres. Te pedimos gracia. Y aquellos que están enfermos, Señor, que los tengan un encuentro contigo. Señor, y si estás en tus planes, darles vida y cumplir tu propósito en ellos. Señor, oh bendito Padre, te pedimos sanidad por ellos. Te pedimos una nueva oportunidad. Pero tú conoces el corazón de cada uno. Bendito Dios, te pedimos, oh Padre eterno, un quebrantamiento en cada uno, Señor, y que puedan volver hacia ti, hacia tus pies, hacia tus principios, hacia tu palabra. Tu voluntad está escrito en Romanos, capítulo 12, el verso 2, que tu voluntad, Señor, es buena, es agradable, es perfecta para aquellos que se dedican a conocerla. Oh bendito Padre, en el nombre de Jesús. En los detalles te pido también por el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, Señor. Dánoslo, Padre, sobre la mesa del huérfano, de la viuda, sobre la mesa, Señor, de los desamparados, sobre la mesa, Señor, de los refugiados, sobre la mesa de los afligidos, de los moribundos. Oh Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, oh Padre, sobre todo tu gracia, pues ella es suficiente para cada uno de nosotros. Oramos en esta noche, en el nombre de Jesús nuestro Señor, entregando en tus manos toda carga, toda angustia, toda preocupación. Señor, téngalo en tus manos. La carga de este padre de familia, de esta madre, de aquellos que tuvieron sus negocios cerrados, de aquellos que están endeudándose. Señor, tú tienes conocimiento de todas las cosas. Señor, tú eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Por eso hacemos memoria, traemos a nuestra memoria las cosas que están escritas en tu palabra, pues eso nos da esperanza. Dale esperanza, Señor, a cada uno de los que nos acompañan. Dale paz y abre, Señor, los ojos de la fe para que pueda contemplar las maravillas de tu ley y de tus promesas. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria y la alabanza, a ti sea el honor. Y en medio de todo eso, glorifica tu nombre, Señor, y ayúdanos a testificar sobre, Señor, la fe que llevamos en nuestro corazón, para que el mundo pueda conocer de tu poder y de tu amor
y de lo que tú eres capaz de hacer en favor de aquel que confía en tus palabras. Oh, gracias por tus palabras. Señor, como tú lo has dicho, Jesús, ni solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos decir Ebenezer. Podemos decir Emmanuel, Dios con nosotros. Te bendecimos en esta noche. Te damos las gracias por ese momento que tú nos das en Cristo Jesús, de poder, Señor, acercarnos ante ti. Gracias por tu amor infinito e incomparable para con cada uno de nosotros en Cristo Jesús. A ti sea la gloria por siempre. Amén y amén, Jesús. Gloria a Dios. Amén. Así sea, en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Estamos llegando al momento final de esta noche. No sin antes invitarles a que sigamos juntos orando al Señor, clamando a Dios. Y si tienes de repente alguna inquietud en su corazón, escríbenos. Entre en contacto con nosotros para que podamos orar por tu vida, clamar delante de Dios. Y sobre todo, quiero invitarle a que podamos juntos adorar al Señor. No dejes de adorar al Señor. No dejes de darle a Él lo que le pertenece. La adoración. La adoración pertenece al Todopoderoso. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que Dios te dé a ti la paz de Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nunca dude, Dios está obrando su perfecta voluntad en tu vida. Vas a darte cuenta de eso. Sigue firme, alabando y adorando al Dios Todopoderoso, porque Él todo lo puede. Dios te bendiga, que tenga buenas noches. Le esperamos el día sábado aquí, para juntos nosotros seguir creciendo en fe, creciendo en conocimiento de aquel que todo lo puede. Amén. Dios te bendiga y hasta luego, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Por